E atenção, hein? Urgente! Tá decidido. O presidente Bruno Rodrigues decidiu. Quem fica no Santa Cruz é Christian de Souza e o seu assistente Roberto Macho, tá? Os dois vão permanecer. Alex Brasil dificilmente fica no Santa, galera. Inclusive, o presidente tentou, conversou, mas dificilmente ele fica no Santa Cruz. Inclusive, o Santa já trabalha com um plano B. A verdade é essa. E olha, alguns bastidores que eu fiquei sabendo, eu vou adiantar para vocês aqui nesse vídeo. O Santa Cruz, nesse momento, tem que focar a classificação para a próxima fase. E, óbvio, o acesso e o título. Tem que permanecer com esse pensamento, pensar grande. E o que estava vendo no Santa Cruz, galera, por mais que a gente tente, né, sempre passar motivação, tentar levar o melhor, sei lá, fazer com que o torcedor tenha confiança, tinha muita coisa nos bastidores, sinceramente, né, não dava para continuar, não. Não dava, não, tá? Questão de jogador, questão de quem contrata, coisas mesquinhas, tá? Que estão acontecendo no Santa Cruz. Mas eu vou trazer detalhes para vocês, fica no vídeo até o final, tá? Bom, o Santa Cruz, inclusive, né, no seu roteiro de programação, né, teve treino pela manhã, mas os jogadores não chegaram a treinar, subiram, fizeram bate-bola. Aliás, o Santa até postou isso nas suas redes sociais, jogadores fazendo bate-bola, mas não apareceu ninguém na comissão técnica, enfim. Até porque o presidente passou o dia reunido para decidir tudo isso. Meu amigo, é um momento complicado. E assim, o Bruno é um cara conciliador, é um cara de bom trato, sabe conversar, é político, tentou de todas as maneiras, tá? Mas não dá de maneira nenhuma para os dois, no caso, né, o Christian de Souza e o seu assistente e o Alex Brasil, para os três continuarem no Santa Cruz, tá? A rusga tá complicada e o presidente ainda não se pronunciou porque ele tenta, né, ainda ver se consegue, mas não tá fácil não, tá, galera? Não tá fácil não, porque eu falei para vocês, não dá para você, às vezes, trabalhar com uma pessoa que tá acima de você e, cara, sinceramente, o que o Alex Brasil fez, eu não entendo até agora. Tô falando sério, não entendo. Ele não tinha a autoridade para demitir o Cristiano Souza, cara. Por mais que ele fosse executivo de futebol, por mais que ele fosse CEO, que ele fosse, ele tinha que conversar com o presidente e não demitir o treinador. Bom, houve essa demissão, viu, galera? Ele comunicou na terça-feira, tá demitido. E o Cristiano não saiu do clube porque entendia que, como quem conversou com ele, quem acertou com ele, quem trouxe ele do Amazonas foi o presidente Bruno, através de um amigo de Bruno que mora em Manaus, ele não tinha que conversar com o Alex Brasil. E, olha, é uma coisa muito complicada, viu, galera? Para tentar entender esse momento do Santa Cruz. Eu sempre digo, cara, que parece que a paz não pode ficar no Santa há muito tempo, não. Meu amigo, não tem um dia de paz no Santa Cruz, é complicado. Mas agora, eu vejo essa decisão do presidente Bruno, é óbvio, né, que se pudesse ficar com os dois, porque o Alex, obviamente, o Alex Brasil tem conhecimento do mercado, é um profissional que já milita há muito tempo, conhece muitos empresários, tá? Muitos clubes, tem trânsito livre em muitos clubes, mas não dava, galera, não dá para os dois, no caso os três eu sempre digo, porque houve uma confusão envolvendo o assistente, né, o Roberto Macho, com jogadores, mas não houve de maneira nenhuma agressão física, foi mais discussão, né, e vocês já sabem que foi com o Zé Mário, tá? E assim, o Roberto, obviamente, né, junto com o Cristiano Souza. E aí, do outro lado, o executivo Alex Brasil. Bom, eu vou trazer alguns detalhes de bastidores aqui para vocês no vídeo, tá legal? Fica até o final. Só para vocês terem uma noção de como chegou esse clima realmente, né, hostil, né, clima pesado, de briga, sei lá, de aquelas coisas que todo mundo fala, o negócio ficou feio.
Somente agora à tarde, tá? É que o presidente Bruno Rodrigues comunicou ao Cristiano Souza que ele vai continuar com o seu assistente Roberto Macho no Santa Cruz e que já tem treino pela manhã nesta quinta-feira com o Cristiano Souza e o assistente Roberto Macho. Roberto, por que você está falando tanto no Roberto Macho? Porque muita coisa envolveu ele, tá? Nesses bastidores que eu apurei. Então, por isso, é óbvio que ele, que é o braço direito do Cristiano Souza, ele que faz o contato direto com os jogadores, ele que decide. Não é que ele decide, é que o Christian decide e passa para ele, e ele vai executar. Pronto, é o cara que executa mais as coisas direto no campo. Então, mais ou menos, a coisa rolou por aí. Tá? E aí, o Alex Brasil, ele está incomunicável, ninguém consegue falar com ele. O presidente Bruno Rodrigues já conversou com ele. Bruno tenta ainda uma maneira, mas pelo que eu tô sabendo, galera, não vai dar para continuar, tá? Essa história de que tá na paz, tá tudo direito, não. Ou é um ou é outro mesmo, não tem para onde, tá? Isso é fato. Vou trazer um bastidor aqui interessante sobre contratações, tá? E sobre elenco, tá? E também sobre elenco. Alguns jogadores que, obviamente, o Santa precisava contratar e que foram colocados para o Christian, a informação que eu tenho é que ele não aprovou. Só, isso aqui não, isso aqui a gente já tem nesse estilo, não vamos por aí. Não, mas a gente já está conversando. Não é esse jogador que eu quero outro jogador, eu quero um jogador com essa característica, com essa maneira e tal. E muita coisa rolou dessa maneira. Ah, não, mas esse jogador já praticamente já está certo. Alguém dizendo, né? E aí a coisa andou para o executivo de futebol, o Alex Brasil, tá? E, obviamente, o Christian também não gostou, o Alex também não gostou, e aí quem decide sou eu e você está demitido. Pronto, foi por aí. Foi demitido o Christian Souza pelo Alex Brasil, que não foi ele que contratou, quem contratou foi o Bruno, como eu falei. Então, desandou. Aliás, deixa eu até compartilhar, porque tem, acho que estava vendo agora aqui, tem uma matéria nova, será que é nova já? Não, ainda é a matéria, né? Mas deixa eu compartilhar aqui com o pessoal. A Camila Souza também fez aí, ó. Santa Cruz mantém técnico Cristiano Souza após intervenção do presidente. O técnico havia sido demitido pelo executivo de futebol Alex Brasil na última terça-feira, mas após conversa com o Bruno afirma que segue no clube normalmente, tá? Aí tem aqui, ó, o técnico Cristiano Souza continuará no comando técnico do Santa Cruz. Ao GE, o treinador revelou que o presidente Bruno Rodrigues, por meio de conversa no início da tarde desta quarta-feira, comunicou que o profissional seria mantido no cargo. Abre aspas, a posição passada pelo presidente no início da tarde foi de que as coisas seguem normais comigo e que vou comandar o treino normalmente amanhã, declarou. Segundo a apuração lá do GE, Christian foi demitido pelo executivo de futebol, coisa que a gente já tinha falado, Alex Brasil, na última terça-feira, fruto de uma relação de divergências internas que vão desde condução de elenco a chegada de reforço. E essa da chegada de reforço é impressionante, né? Porque se o Christian acha que o jogador não deveria ter sido contratado ou não deveria contratar, eu acho que é ele que tem que decidir, né? E não o executivo de futebol. Esse jogador você tem que aceitar, não é por aí. Porém, o técnico gaúcho entendia que quem teria a devida competência para decidir ou não sobre seu futuro no clube era o chefe do executivo. Assim, ele aguardava a posição oficial de Bruno. Não houve treino na manhã desta quarta-feira. Inclusive, os jogadores subiram para o gramado e somente aqueceram, trocando passes em uma rodinha, que o Santa Cruz, inclusive, publicou isso. Tá? Ainda não se sabe qual o futuro do executivo Alex Brasil no Santa Cruz, mas, para mim, o que eu apurei é que realmente ele não fica. Tá? A permanência de ambos, técnico e executivo, juntos, é considerada como improvável. O Brasil recebeu ligações e mensagens da reportagem ao longo do dia e não atendeu. O presidente coral, Bruno Rodrigues, também. Tá? Aliás, os caras estão incomunicáveis. Né? Somente a assessoria de imprensa do executivo de futebol respondeu ao GE, em horário anterior, à confirmação da permanência de Cristiano Souza. A posição oficial dele é que ele não tem nenhum problema pessoal ou profissional com o Christian. E o momento é de focar no objetivo da temporada, que é o acesso à Série B. Que não houve nenhuma discussão entre ele e o treinador. E que a meta é focar no acesso, nada mais. Escreveu a nota. O que a gente apurou é outro. Tá? É que houve realmente. Né? Apesar do comunicado, o GE apurou que o ambiente do Santa Cruz é de forte desgaste entre a comissão técnica e a direção do departamento de futebol. Fontes ouvidas em diferentes setores do clube confirmam o desgaste entre Christian e Souza e Alex Brasil, motivado por indicações do treinador,
que não teriam sido atendidas. Em contrapartida, atletas sugeridos pela direção não agradaram a comissão, aumentando o distanciamento entre os setores. Na verdade, galera, é aquela coisa, né? Ah, eu sou amigo do empresário e tal, ele me ofereceu o jogador, vamos colocar ele aqui. Não, esse jogador não serve, cara, não dá. Eu não preciso dele agora nesse momento porque eu tenho outro com uma característica igual. Não, mas eu já acertei, não, mas não vai jogar comigo. Pronto, é mais ou menos assim. Então, eu acho que tinha que haver um diálogo para uma lista. O Christian passar essa lista. Ó, eu quero atacantes, eu quero um desses três. Primeira, a opção é A, a opção B, a opção C. E não o executivo dizer, não, esse aqui é que vem. Não, não é assim que funciona, galera. Quem vai colocar o time, quem sabe como as características é o treinador. Eu penso assim. E eu vi muito futebol dessa maneira. Não sei se mudou, né? Aliás, pelo que estão falando aí, mudou muito, né? O executivo é que manda e que diz, ó, os jogadores que eu contratei você tem que botar para jogar. Parece que é assim, o treinador vai e aceita. Não, tá bom, então tudo bem, você que manda, você me contratou, você me trouxe, eu vou botar para jogar. Cara, isso tem muita coisa errada, por isso que o futebol tá onde tá, velho. Não dá, eu nunca vi isso. Minha época de repórter, de viver o dia a dia do clube, cara, o treinador é que passava a lista, ó, eu quero e plano A é esse atacante aqui, o plano B é esse aqui, o plano C é esse aqui. Se não tiver nenhum dos três, tem esse aqui, mas esse só em último caso, tá? Porque ele não tem, não entrega como esse primeiro, como esse segundo, como esse terceiro. Funcionava assim, mas parece que mudou. O executivo é que manda em tudo, não só, tô falando do Santa Cruz, não, tô falando de todos os clubes. Parece que o executivo de futebol é que contrata porque ele é amigo do empresário tal, e o empresário tal tem um jogador já aqui, e já traz mais outro, e já traz mais outro. Cara, é por isso que o futebol não tá. Não tem a meritocracia. O jogador não merece. Ele vem empurrado. E aquela história: o empresário tem 3 jogadores no clube, ó. Esse aqui só vai se você levar esse outro. Tá? Não, não adianta. Esse aqui só vai se levar mais esses 2, que são vários jogadores. Porque quando mudou a lei do passe, o jogador deixou de ser produto, propriedade do clube para ser propriedade dos empresários, galera, que não gastam com nada, não formam ninguém e que tem todo o direito do jogador. Porque hoje, se o jogador estourar e jogar muito, o empresário diz, não renova, porque eu vou ganhar milhões com ele. Quando terminar o contrato, ele vem para mim e eu negocio ele para tal lugar. E aí o staff do cara fica lá desgastando, enrolando. Não, a gente vai conversar depois, para poder ficar de graça com o jogador e o clube, em vez de ganhar 20 milhões, quem ganha é o empresário. É assim que funciona a banda hoje. Já vi muitos jogadores, eles vão sair de graça, porque o empresário diz, opa, esse cara, eu vou ganhar muito dinheiro com ele. Vou ganhar muito. E ele não renova com o clube, mas eu vou enrolar. Eu vou ficar dizendo que vai renovar, faço uma proposta muito alta para o clube não querer, aí o clube diz que não sei o quê, e depois ele fica para mim de graça. E o empresário pega o jogador de graça, não gastou nada e vai ganhar dinheiro. Amigo, tem muita coisa errada nesse Brasil, véio. Tem muita coisa errada nesse Brasil. O negócio é impressionante. O clube que revela o jogador, que faz todo o trabalho de base, que bota psicólogo, que bota médico, que bota tudo, perde o jogador se o jogador não quiser continuar. E aí, bronca. Bom, escreve aqui, deixa o seu comentário aqui. É importante, queria saber a sua opinião sobre a história desse momento, né? Se o Santa agiu certo mesmo ficar com o Christian de Souza e o Roberto Macho, e se o Alex Brasil, né, vai ter que seguir o caminho dele. Deixa aqui o like, deixa o joinha, se inscreve, obrigado, fica na paz de Deus, grande abraço. Valeu, tchau, pessoal.